Eu tenho uma coisa para te contar e que provavelmente você jamais vai escutar isso de outra pessoa a não ser por mim. E não se engane, porque cálculos judiciais, se tornar perito em cálculos judiciais, não é apenas números. Eu me chamo Marlos Henrique, economista perito, responsável pelo projeto Peritos Academy, e eu tô aqui nesse vídeo para te falar a verdade, para que quando você decida se tornar perito em cálculos judiciais, você lá na frente não pense: ah, mas me enganaram porque eu achei que era só cálculos. E eu me dou bem em cálculos, eu sei fazer matemática. Mas não. Quando a gente trata de cálculos judiciais, você tem que entender: não são apenas números. Tá, Marlos, mas se não são apenas números, o que exatamente eu vou fazer? Você vai traduzir as palavras em números. É exatamente isso que o perito faz. Você vai ler um arquivo, ler um texto, ler um processo, ler uma decisão judicial e transformar tudo aquilo que está escrito em números. É uma mágica, é muito doido esse nosso trabalho de perito. E isso ninguém te fala. Quando você faz um curso de cálculo judicial, você entende e pensa automaticamente: ok, vou fazer um curso de cálculo. É cálculo, é matemática financeira, e eu me dou bem com isso. Tranquilo. Só que o cálculo judicial é 30% do trabalho de um perito. E olhe lá, às vezes nem isso. O grande trabalho do perito e o que vai fazer você se tornar muito bom no que faz é a tua habilidade de ler um processo, ler um documento, um contrato, interpretar a decisão de um juiz e transformar isso, colocar essas informações no liquidificador junto com o domínio da matemática, que são os cálculos, bater tudo isso e fazer um bolo fantástico. É exatamente isso que você tem que fazer. Não existe um perito muito bom que não seja um bom interpretador de processo, que conheça as engrenagens judiciais e que transforme todas essas palavras em um bom cálculo. Não existe um bom perito em cálculos judiciais que domine muito bem essas engrenagens judiciais, mas que não seja bom em cálculo. E é tão importante isso porque, imagina comigo, se você está lendo uma decisão, certo? E o juiz na decisão ele diz, um exemplo qualquer: olha, utilize-se o índice do tribunal utilizado nesse egrégio tribunal para atualizar monetariamente esses valores. E aí você pega e utiliza um determinado critério que você acha que é porque você não sabe exatamente o que significa o índice da corregedoria, o índice padrão do tribunal, e você apresenta o teu cálculo. E aí esse cálculo, ele é impugnado, ou seja, alguém vai discutir esse teu cálculo porque diz: não, mas olha, o perito que fez esse cálculo, ele não entendeu que quando o juiz disse que é para usar o indicador padrão da corregedoria desse egrégio tribunal, é o INPC, por exemplo. E aí você utilizou o IPCA, errou todo o cálculo. Detalhes, palavras, vírgulas mudam totalmente a história de um cálculo judicial. Eu, aqui dentro da MH Cálculos, responsável pela MH Cálculos, a gente faz milhares de cálculos todos os anos, a gente vê dia a dia que uma palavra, uma leitura e uma interpretação diferente de uma frase faz toda a diferença do cálculo. Ele pode ser muito grande, como pode ser muito pequeno. Então, quando você for se tornar, ou você que deseja se tornar um grande perito, uma autoridade, uma referência nos cálculos judiciais, você tem que entender que o primeiro passo é dominar toda essa parte de leitura e interpretação judicial. Não tem como fugir disso, não existe atalhos. Em vias de regra, você vai ser como se fosse um advogado. Às vezes o advogado liga para cá, para o escritório, e a gente fala com ele de igual para igual, com o mesmo juridiquês, com o mesmo domínio jurídico. Por quê? Porque antes de fazer o cálculo, eu estou lendo o processo. E aí você pensa: Marlos, você está dizendo que eu vou ter que ler aqueles processos, sei lá, com 5, 10 mil folhas? Vai.
e vai fazer isso por um bom tempo. Depois sim, depois você vai ficando mais calejado, vai entendendo todo o fluxo processual. Por exemplo, ele entrou com a petição inicial, depois a contestação, aí depois ele rebate essa contestação, a sentença, recurso extraordinário, olha lá, recurso extraordinário, recurso especial, agravo, embargos, despacho, embargos de declaração, tudo isso que o juiz fala nas decisões, juiz, desembargadores e ministros, tem que estar no teu dia a dia, tem que estar afiado, porque é só dessa forma que você vai fazer um excelente cálculo judicial. Trabalho de perito, 30% é cálculo, 70% é leitura e interpretação. Se te disserem que é só cálculo, fuja, correndo, falou, tchau, não vou cair nessa, não caio. Só que você só vai atingir esse nível de excelência se você estiver disposto a, sim, aprender para valer a lei e interpretar o processo. E nós temos, dentro da Peritos Academy, um curso específico sobre essa área, para depois sim você buscar outros níveis de conhecimento em outras áreas, cálculos bancários, previdenciários, tributários, cíveis, atuariais, trabalhistas, enfim. Mas saiba que o primeiro passo sempre vai ser a leitura e interpretação do processo. Beleza? Não se deixe enganar. Quer se tornar um grande perito? Vem para a Peritos Academy. Abraço.